Graça e paz, irmãos. Amém? Friozinho, né? Para quem está nos acompanhando pela live de outro estado, aqui em Bocaiúva hoje amanheceu bem geladinho, embora esteja um sol bem bonito, mas está bem frio. Mas louvado seja Deus. Eu tenho aqui alguns corajosos que não deixaram o frio segurá-los na cama, né? Louvado seja Deus. Então, nós vamos estudar hoje Apocalipse, capítulo de número 20, é o tema da nossa lição de hoje. E já estamos aí finalizando, né, esse estudo em Apocalipse, que, sem dúvida, foi muito rico, né, ao longo desse trimestre, né? Faltam apenas 3 lições, não, 2 lições para encerrarmos, né? Então, daqui 2 sábados, encerramos aí esse tema de Apocalipse. Como sempre falamos, todas as lições do livro de Apocalipse estão disponíveis na nossa página do YouTube, ib7.com.br. Então procura lá na página do YouTube, que tem lá todas as lições do livro de Apocalipse, você vai poder estudar conosco lá. Vamos lá, irmãos, então, Apocalipse capítulo 20, o tema de hoje é o milênio. Essa lição foi escrita pelo pastor Renatinho, né, pastor Renato Negri Júnior, né, mais conhecido como pastor Renatinho, porque o pai dele, né, saudoso pastor Renatão, se chamava Renato também, e era o Renato pai. E aí, né, onde eles iam, tinha o Renatão e tinha o Renatinho, né? Pastor Renato faleceu na Covid, né? Então, e aí o filho dele, né, o pastor Renatinho, tem seguido aí o legado do pai, como pastor também, é uma benção, pastor em São José dos Pinhais. Vamos orar mais uma vez? Eu vou convidar os irmãos para que fiquemos em pé. E vamos orar pedindo a direção do Espírito Santo sobre a nossa lição, sobre tudo que temos a meditar e aprender nesta manhã. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti por mais essa rica oportunidade de estarmos na Tua casa e queremos pedir que Teu Espírito Santo conduza agora o nosso pensamento, nosso coração, nossa boca, Senhor Deus, em tudo aquilo que vamos ouvir, falar, aprender. Pai, que haja humildade no nosso coração, Senhor Deus, para que nos aproximemos da Tua palavra com essa santa reverência que devemos ter, pois ela é muito maior do que todos nós, muito maior do que as nossas ideias, muito maior do que a nossa compreensão, e ela é santa, Senhor Deus, a Tua palavra é santa, e nós queremos, ó Deus, aprender mais do Senhor, nós queremos extrair da Tua palavra, não apenas ensinamentos para que a gente possa dizer que sabe, mas acima de tudo que ela venha, Senhor Deus, nos ensinar para a vida, para nos preparar principalmente para o encontro com o Senhor, para nos preparar para uma vida agradável a Ti, para uma vida santa, irrepreensível, para uma vida que esteja conforme a Tua vontade, o Teu querer para cada um de nós. Por isso, abençoa, Pai, esse tempo que nós vamos estudar, em toda a nossa igreja, cada professor que vai ser instrumento do Senhor, desde a vida das crianças aos adultos aqui, Senhor Deus, todas as classes, os pré-adolescentes, adolescentes, nós oramos por todas as nossas igrejas espalhadas pela face da terra, onde houver um povo Teu se reunido nesse dia, meditando na Tua palavra, que Teu Espírito Santo conduza, Pai, tudo aquilo que vai ser dito, tudo aquilo que vai ser aprendido, em o nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. A igreja pode se assentar. Amados, quando a gente tem um chill bastante, é o baixo, veja se o baixo está mutado. Quando a gente vai estudar o livro de Apocalipse, sem dúvida, né, há muitas simbologias, e eu creio que ao longo desse estudo a gente tem visto algumas dificuldades aqui, né, em chegar a uma conclusão. E eu creio que a melhor maneira, não só em relação ao livro de Apocalipse, mas em toda a Bíblia, naquilo que a Bíblia não é totalmente clara, porque nós precisamos compreender isso, né? Nós precisamos compreender que há textos bíblicos que não são totalmente claros, e nossa mente não vai, né, dar conta de alcançar, né, a plenitude, a clareza que esses textos tentam nos revelar, né? Por quê? Porque nós somos limitados, e a palavra de Deus é a palavra de Deus, e é assim que tem que ser, né? E eu creio que isso é a coisa mais natural que nós, como servos de Deus, precisamos compreender, que estamos muito abaixo da mente de Deus, que é o autor da sua santa palavra.
E eu acho interessante que Pedro, né, foi Pedro quem disse assim que o apóstolo Paulo tem alguns de seus escritos que são de difícil compreensão. Então nós não estamos sozinhos. E eu creio que isso é uma boa forma de nós estudarmos a Bíblia. Nós nos achegarmos à Bíblia com humildade, né? Não com aquela coisa de achar que sabemos tudo e que nós somos os donos da verdade, que nós já temos a total compreensão. Não. Né? O que nós podemos tirar em essência, né, principalmente do Novo Testamento, é o fato de que sabemos que Cristo vai voltar, que haverá um julgamento, né, e que os santos subirão para a glória e os não salvos sofrerão as consequências dos seus pecados. Isso está claro na Bíblia, e aí nós temos uma escolha a fazer. Né? Agora, a forma que vai acontecer esse julgamento, esse juízo final, nós temos algumas interpretações, né? E está tudo bem. E no final vai chegar do mesmo jeito. Né? Eu sempre digo assim, que é como fazer café. Cada um tem um jeito de fazer café, desde que no final saia o café, e que saia o café bom, né? É disso que a gente está falando. Porque, não é verdade? Tem gente que vai fazer o café, ele já põe o pó na água, ferve o pó junto com a água ali e despeja no coador lá. E às vezes já põe o açúcar junto. Eu já vi gente que faz com rapadura, né? E aí faz o café tudo junto ali, né, Jefferson? Sai café, não sai? Tem gente que pega o pó, coloca lá no coador, aí pega a água, despeja em cima, não é mesmo? Já tem gente que não põe nem no coador, tem gente que gosta do café solúvel, que é aquele que vai na xícara, dissolve ali na xícara. No final das contas, temos café. Então, ao fim e ao cabo, o juízo vai chegar, né? As nossas interpretações elas vão ser esclarecidas e nós não devemos nos orgulhar disso ou achar que nos dividir principalmente por conta disso. E a lição de hoje, reconhecidamente por grandes estudiosos da Bíblia, é um dos temas, um dos capítulos bíblicos mais polêmicos, não só do Novo Testamento, mas de toda a Bíblia, né? O milênio, por conta de todas as ideias que existem acerca dele, né? E de todas as interpretações que existem acerca dele. Mas, ao mesmo tempo, se nós nos aproximarmos com humildade, a gente percebe que não é um texto tão difícil assim de compreender. A gente só precisa prestar atenção no que, de fato, cada versículo está dizendo, e aí buscar referência dentro da própria Bíblia, né, aonde mais que a Bíblia fala sobre isso, e o que a Bíblia fala sobre isso. Né? Então, esse é o ponto principal. Então, vamos lá, Apocalipse 20, né? Vamos ler o capítulo todo, depois voltamos e vamos discutindo, né, aprendendo ali para e passo. Então, diz assim, ó, então, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo, e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, esses 3 primeiros versículos aqui, João está falando, né, do aprisionamento de Satanás. Então aqui, a gente vai discutir depois esses 3 primeiros versículos. A partir do verso 4, ele vai tratar já de uma visão diferente. Ele diz, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então aqui já temos um outro assunto, né, um pouco mais complexo, né, um trono, né, almas, né, ali reinando com Cristo, aquela coisa toda. Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos,
Satanás será solto da sua prisão. Lá no começo do capítulo, nós tivemos a prisão de Satanás. Aqui agora está dizendo que quando completar os 1000 anos, Satanás será solto. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Então aqui a gente tem o fim, né, de Satanás, né, a sua destruição. Verso 11. Vi um grande trono branco, aí volta de novo a visão do trono. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro. Ainda outro livro. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Amém, amados? Então aqui nós temos, né, o texto, como a gente disse, que trata do milênio. E esse texto, irmãos, tem causado rebuliço aí nas igrejas, tem causado divisão nas igrejas, né? Infelizmente, por conta do orgulho, muitas vezes, de algumas pessoas, né? Não, a minha posição é essa e tal, né? Como eu disse, assim, é como se o marido e a mulher divorciassem porque não concordam com a forma de fazer café. Porque no final das contas, o juízo vem, Cristo volta, julga a terra, os salvos estão com Cristo, os não salvos vão para o inferno e ponto final. E não é isso que a Bíblia diz ao longo de toda ela. Então, veja que perigo, né, que é o que Satanás faz, né, no nosso meio e o que nós, muitas vezes, através do nosso orgulho, nos permitimos a fazer. Então, vamos lá. A primeira coisa, irmãos, que é muito importante a gente começar destacando, antes de falar, porque aqui na lição o pastor Renatinho ele explica muito bem, e a gente vai aproveitar bastante a lição, né, no sentido de pegar algumas partes que ele explica bem os pontos ali que existem, né, pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, né, que são as correntes que mais se distinguem. Embora você talvez nem saiba, talvez você seja um pré-milenista, talvez você seja um pós-milenista, talvez você seja um amilenista, talvez você não seja nada, né? Mas às vezes a gente crê numa corrente que a gente nem sabia o nome, que tinha um nome aquilo, né? São linhas de pensamento que vão surgindo ao longo da história. As pessoas dizem, olha, é uma doutrina que as pessoas criam, né, com base em textos bíblicos, diz, olha, a gente crê nisso aqui. E aí dá um nome para aquela doutrina, né? Dá um nome. Como nós não somos chamados de sabatistas, na Bíblia você não encontra, né, a palavra sabatistas, mas nós somos chamados de sabatistas. Por quê? Porque defendemos de que o quarto mandamento ele é vigente, que devemos guardar os mandamentos de Deus, e o sábado está incluso na lei de Deus, então nós somos chamados de sabatistas. É uma linha teórica defendida de estudo, né? Assim, tem, né, pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, que são linhas teóricas embasadas em textos bíblicos. Não está na Bíblia isso, mas são criações, assim como citei aqui o sabatismo, né? Veja bem, a primeira coisa que é muito importante a gente destacar, se a gente afirmar e pensar que esse milênio ele é literal, de que vai acontecer um período de 1000 anos, literalmente falando, veja bem, nós estamos em 2026, né? Então, ou seja, nós estamos no segundo milênio dessa nova era, né, depois de Cristo. Se nós cremos que vai acontecer um período literal de 1000 anos, nós vamos encontrar algumas dificuldades para acreditar nisso com base na Bíblia, de que Cristo vem e que estabelece o seu reino por 1000 anos aqui nessa terra, né? Isso seria o pré-milenismo, né? Que Cristo vem,
Aí ele estabelece um reino de 1000 anos aqui nessa terra. Ele reina aqui com os salvos, com os santos, junto com os pecadores. Essa é uma corrente chamada pré-milenistas, né? Então, assim, Cristo estabelece o seu reino durante 1000 anos aqui. Ele está aqui fisicamente. Os salvos, os santos já estão glorificados, já receberam um novo corpo, já estão glorificados com Cristo, mas estão habitando ainda com pecadores, numa terra que ainda não foi glorificada, uma terra que não foi transformada. Veja, se nós começarmos a seguirmos essa linha de raciocínio, a gente já começa a ter uma dificuldade. Por quê? Porque o próprio Cristo, em nenhuma das suas parábolas, em nenhum dos seus ensinos, ele fala de um milênio. E veja bem, meus irmãos, Jesus tratou da sua vinda de forma muito detalhada. Quando você lê o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, Jesus dedicou boa parte dos seus ensinos para falar da sua vinda. E ele disse como será a vinda dele. Né? Então basta você ler ali a partir do capítulo 23, 24, 25 e 26 de Mateus, está claro ali como será a vinda de Jesus. E ali nos ensinos de Jesus você não encontra nada. Então se Cristo fosse vir, por que ele, que é o mais interessado, né, em que a gente saiba sobre a sua vinda, não cita nada, não fala nada sobre o milênio? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, por que nas cartas de Paulo, que foi sem dúvida o maior escritor do Novo Testamento, inspirado por Deus, não há nada, não há um escrito, não há menção de nada sobre um período chamado de milênio? Se, de fato, fosse existir um período aproximado ou algo semelhante a isso, o Senhor instruiria os seus servos escritores a escrever sobre isso, a preparar a igreja, a explicar como isso ia se dar. E você não vai encontrar nos escritos de Paulo, em nenhuma das suas cartas, tampouco nos escritos dos outros discípulos, dos outros apóstolos. O único texto que você encontra com referência sobre 1000 anos é Pedro que fala, né, que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. E ali ele está falando de um outro contexto. Então, ou seja, nós não encontramos base bíblica suficiente no restante do Novo Testamento e do Antigo, né? Mas principalmente no Novo, que é onde a gente precisa estudar sobre a vinda de Jesus, para dizer, olha, vai ter esse período aqui. Não temos. Porque é aí que começa a residir a nossa a base da pirâmide, né? Digamos assim. Então, se a gente crê que vai haver um período milenar, então, vamos lá. Onde que está escrito isso? Só aqui. Só nesse capítulo 20 é que é falado sobre essa questão do milênio. Tá, mas aqui está escrito, pastor. Ok, aqui está escrito, como no livro de Apocalipse você vai encontrar várias outras simbologias. Uma besta com não sei quantas cabeças, não sei quantos chifres. Você encontra várias outras formas, símbolos. Então, veja, é muito arriscado nós pegarmos num livro repleto de simbologias, repleto de números simbólicos, você pensar de um texto, um número e dizer, não, isso aqui isso aqui é real, isso aqui não é simbólico, e o restante é tudo simbólico, isso aqui não. Então, ok, nós poderíamos fazer isso, desde que isso tivesse base em outras partes da Bíblia. Uma vez que nós não temos isso, nós passamos a entender já de cara que essa questão, quando João diz 1000 anos, tal, também é simbólica. Que ele está falando de um período de tempo grande, né? Não necessariamente um período de 1000 anos, mas um período elevado ao cubo ali, algo, né? Assim como ele fala do número 7, que simboliza a perfeição, quando eles queriam afirmar uma coisa, eles repetiam 3 vezes. Então, da mesma forma, quando ele cita ali, quando ele diz, né, num período de 1000 anos, né, é que nem a gente quando vai falar para a criança, às vezes, e aí você quer dar um exemplo que é bastante para ela, você diz lá, né, muitas vezes, muitas quantas? 1000 vezes, né? Seria mais ou menos nesse sentido.
Ou seja, ali o número 1000, né, teria essa conotação de um período longo, um longo período, onde esses acontecimentos aconteceriam. Ok, irmãos? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa aqui já deixar claro, tá ok? Mas é importante que a gente entenda como algumas denominações pensam, né? Como algumas pessoas pensam e como a gente tem repetido, né? Nós respeitamos toda e qualquer compreensão que seja contrária, né? Nós respeitamos, irmãos. Por quê? Porque, como a gente tem dito, né, nós não conseguimos chegar exatamente. Nós temos linhas, né, que a gente diz, olha, a Bíblia está dizendo isso aqui. Mas, no final, o que mais importa, o que nos une, é o que está claro para nós. Né? Mana, já lhe dou a palavra, mas eu quero seguir um raciocínio aqui, que senão a gente vai começar a sair, e aí eu não consigo pegar o principal aqui. Mas eu já lhe dou a palavra, tá bom, irmão? Já lhe dou. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria trazer aqui, irmãos, seguindo o raciocínio da nossa lição aqui. Então, vamos lá, irmãos, para a página 116. Tá? Página 116. Depois eu quero que os irmãos participem, né? Mas para a gente poder seguir aqui, senão a gente acaba não seguindo uma linha de raciocínio e aí a gente se perde aqui no meio do nosso estudo. Vamos lá. Então, primeira coisa. Aqui o pastor Renatinho, ele traz a primeira linha de pensamento, que é a interpretação pré-milenista. Eu vou ler, irmãos, o parágrafo onde ele explica aqui o que seria essa linha, porque daí fica mais fácil dos irmãos entenderem. De novo, irmãos, isso aqui não está na Bíblia. Olha, tem uma linha... Né? Isso aqui são conclusões humanas, do mesmo jeito que nós somos chamados de sabatistas, porque cremos na guarda do sábado. Tá bom, irmãos? Na visão pré-milenista, Cristo voltará antes do milênio. Mas, de toda forma, eles acreditam num período milenar. Acreditam que vai haver um período temporal de 1000 anos. Tá? Cristo voltará antes do milênio. Até tem se você baixar um pouquinho ali, Tati, para nós tem um desenho. Baixa ali um pouquinho. Ó. Isso, ó, tá vendo ali? Ó? Morte e ressurreição de Jesus. Era da igreja, né, que é essa era que a gente está agora. Aí vem o arrebatamento, né, o arrebatamento da igreja, né? Aí tem aqueles que creem no arrebatamento secreto, e nós que não cremos no arrebatamento secreto. Aí tem o período de tribulação, né? Aí tem a volta de Jesus, aí tem o milênio, e aí tem o juízo final. Né? É uma confusão, irmãos, é uma salada sem tamanho. Mas vamos lá. Né? Admite-se, então, que o capítulo 20 é totalmente escatológico. Assim sendo, quando Cristo voltar... Ou seja, o que significa isso, dizer que o capítulo 20 é totalmente escatológico? Significa dizer que tudo que ele está tratando aqui no capítulo 20 vai acontecer lá para frente. Lá quando estiver próximo de Cristo voltar. Não está acontecendo agora. Né? Tudo que está tratando aqui o capítulo 20, prisão de Satanás, essa coisa toda, né? É lá para frente. Não é agora, tá? Então, é totalmente escatológico. Assim sendo, quando Cristo voltar, Satanás será amarrado, os santos ressurgirão e juntos de Cristo reinarão na terra num reino temporal, de 1000 anos. Esse reino milenar terminará com uma rebelião, vindo depois do julgamento final. Uma variante do pré-milenismo é o dispensacionalismo, ou seja, aí surgiu, né, o pré-milenismo. Aí dentro do pré-milenismo surgiu uma outra teoria chamada dispensacionalismo, né, e aí vai, que encara o reino milenar principalmente do ponto de vista das promessas teocráticas de Deus a Israel. O que isso significa, irmãos? Significa dizer, os pré-milenistas defendem o seguinte: nesse período de 1000 anos, dentro dessa visão pré-milenista, existem várias promessas na Bíblia que são direcionadas a Israel, certo? Direcionadas exclusivamente a Israel. E os pré-milenistas acreditam que nesse período de 1000 anos, quando Cristo vem e estabelece seu reino aqui na terra, essas promessas são cumpridas para Israel. Mas aí nós temos uma dificuldade, porque no Novo Testamento, o próprio Paulo e os discípulos, eles dizem assim, que a igreja é o Israel de Deus. E aqui, nessa visão pré-milenista, faz-se uma separação. Então, quem é israelita recebe certas coisas. Alguém aqui é israelita, irmão?
Aqui na nossa igreja ninguém é, né? Eu nem sei o que eu sou, eu acho que eu sou bugre, irmão. Sei lá o que eu sou, eu não sei o que eu sou, né? Irmão Moisés levantou a mão, você é israelita, irmão? Né? Amém, espiritualmente, mas irmãos, eles vão consultar na genealogia, que nem fizeram lá em Neemias. Então veja, espiritualmente todos nós somos descendência de Abraão, todos. Mas na visão pré-milenista, eles acreditam assim, todos os israelitas vão receber algumas promessas que são exclusivas a eles. Então, ou seja, vai ser feita uma distinção novamente entre judeu e não judeu. Gente, isso foi quebrado na cruz. Em Cristo não há judeu, nem grego, nem homem, nem livre, nem servo, nem mulher, nem criança. Todos somos a igreja do Senhor. Então, mas dentro da visão, por quê? Porque, sabe aquela coisa, uma coxa de retalho, que você vai costurando ela, daí você fala, mas espera aí, para poder fechar isso aqui, eu tenho que puxar esse fio também, para poder fechar isso aqui. Então, a visão pré-milenista, ela teve que ir puxando alguns fios. E aí, né, então, tem essa questão das bênçãos para Israel, tem-se a ideia de que Jerusalém será a capital. Por quê? Por causa do texto de Apocalipse 21, onde fala, né, a Nova Jerusalém. Então, eles acreditam que o Senhor vai restaurar Jerusalém, Jerusalém será a capital do mundo ali, e que o Senhor vai estar lá, Ele vai reinar de Jerusalém. Não fica difícil da gente seguir essa ideia, mas é uma ideia bastante aceita no meio evangélico. Então, a figura abaixo descreve essa forma, né, interativa a visão. Então, ali tem a figura, né, que é essa ideia, a morte e a ressurreição de Jesus, que aconteceu, né, há 2026 anos atrás, ou há 2030 anos atrás, né? Arrebatamento, aí vai acontecer esse arrebatamento, aí tem o período de tribulação, que a gente vem estudando, que vai acontecer esse período de perseguição, a volta de Jesus, né? Jesus volta, estabelece um reino milenar, e aí tem o juízo, né? Então, essa é a ideia, né, que os pré-milenistas acreditam. Eu quero pular aqui para a página 117, onde o pastor Renatinho apresenta algumas críticas, né, digamos assim, do porquê que é difícil da gente crer nessa linha teórica, né? Então vamos lá, página 117. Sobre essa interpretação apresentam-se algumas críticas. O ensino de que Deus tem um propósito separado para Israel e outro para a igreja é duvidoso, como a gente acabou de falar. O Novo Testamento frequentemente interpreta expressões relacionadas com Israel de um modo a aplicá-las à igreja do Novo Testamento, que inclui tanto judeus como gentios, e mostra que a igreja, sem separação, é o Israel de Deus, conforme Gálatas 3, Efésios 2 e Apocalipse 5, versículo 9. Tá bom, irmãos? Então, o primeiro ponto é esse, né? E esse ponto, essa ideia, né, da questão teocrática ali de Israel é bastante forte. Então, nós somos, como muito, né, colocou ali o irmão Moisés, espiritualmente nós somos o Israel de Deus hoje. Toda a igreja do Senhor é o Israel de Deus. A Bíblia não fala de duas ressurreições em tempos distintos, né? Como ali, né, de alguma maneira, se crê em duas ressurreições, né? Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, nas duas epístolas, trata a questão da ressurreição, preambularmente, afirma que os salvos em Cristo ressuscitarão primeiro. É só ler lá 1 Tessalonicenses, os salvos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois, né, nós, os que estivermos vivos, seremos levados, né, e seremos... Isso é a primeira ressurreição, irmãos. É isso. E aí, o final do capítulo 20, depois a gente vai olhar isso com bem calma, ali está muito claro quando ele fala sobre isso. Tá? Ali está muito claro quando ele fala sobre isso. Né? Então, nas suas epístolas, trata a questão da ressurreição, preambularmente afirma que os salvos em Cristo ressuscitarão primeiro e subirão junto dos que serão arrebatados vivos. Jesus, naquele mesmo dia, no mesmo dia, não vai ter duas, três, não, no mesmo dia, retribuirá a justa medida aos incrédulos. A parábola dos talentos, contada pelo próprio Cristo, coloca o acerto de contas tanto para os bons servos quanto para os maus em um mesmo dia. Se você ler João 5, quando Jesus fala com Maria, né, a irmã de Lázaro, daí ela fala assim: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia.
Então, é um dia só de ressurreição. Lá no livro de Daniel, né, ele fala assim, que serão chamados, naquele grande dia serão chamados, os que seguiram a Deus, apresentarão suas obras, e os que servem a Deus serão levados para o céu, e os que não servem a Deus, né, serão lançados no lago de fogo. João 5, 39 e 40, se não me engano, também fala isso. Né, que, feito a chamada de Deus, no mesmo dia, o julgamento para santos e para ímpios acontece no mesmo dia. Não há uma ideia de que, primeiro, os salvos, eles ressuscitam, né? Aí acontece esse período milenar, e daí há uma chance para os pecadores se arrependerem, e depois os ímpios ressuscitam. Não, tudo isso, todo esse julgamento, ele acontece num único dia, num dia só, no dia do juízo final, né? Acho que é João 5,39, pastor, não sei se é esse o texto que o pastor está procurando aí, depois alguém pode consultar para mim, onde Jesus fala exatamente isso, né? Que naquele dia, né, no dia do juízo, serão, né, chamados uns para a vida e outros para a morte. É isso que Jesus diz. Então, não tem outro dia, é um dia de acerto de contas, um único dia, tá? Ok, então essa é a visão pré-milenista. Aí tem ainda aqui a questão do estabelecimento de uma nova Jerusalém, aqui na terra, né? Daí ele diz que é incoerente. Ao despedir-se de seus discípulos, Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, e voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, lá em João 14. Né? Pedro afirmou que os céus que agora existem e a terra têm sido entesourados para o fogo, lá em 2 Pedro 3,7. E João relata que viu novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Né? Ou seja, mostrando que essa terra será destruída e não restaurada, como muitos acreditam. Né? Haverá um novo céu e uma nova terra. Né? João 5, 28 e 29. O que diz lá, minha irmã? Lê para nós aí. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se encontram nos túmulos ouvirão a sua voz. E os que dizem o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Veja, aqui está claro que a ressurreição, tanto dos salvos quanto dos ímpios, ela acontece de uma única vez, num único dia. Ok, aí nós temos, irmãos, a visão pós-milenista. Então, nós acabamos de ver a visão pré, que o quê? Que o milênio antecede a vinda de Jesus antecede o milênio. Jesus vem, estabelece o seu milênio, depois ele, né, sobe ao céu com os santos. Agora, a visão pós-milenista, ela ensina que acontece um período milenar e aí depois, né, que tem a volta de Jesus. Né? A vinda de Jesus acontece após esse período milenar. E a ideia é justamente que nesse período milenar, a igreja, o mundo vai melhorando, as coisas vai acontecendo um estabelecimento de paz. Essa ideia ela já perdeu bastante força, porque, na verdade, né, irmãos, com tanta guerra, com tanta coisa, né, quem que acredita que o mundo está melhorando? Né? E quem que acredita que isso pode melhorar sem a graça do Senhor? Né? Então, lá na página 118 diz assim, ó, essa linha de interpretação crê que a maioria das profecias apocalípticas já se cumpriram, principalmente durante o Império Romano, e que outras são apenas simbólicas e não escatológicas. Para os pós-milenistas, o reino de Deus é espiritual e não geográfico, ou seja, ele já está estabelecido em nosso coração. Assim, defende que a igreja deve introduzir o reino milenar, uma era de paz e justiça sobre a terra. A meta é reformar o sistema político deste mundo, pois a Bíblia, tão somente ela, deve ser a regra de fé e prática para todos os governos. Sendo assim, um governo teocrático e não democrático é o alvo desse pensamento. Os pós-milenistas entendem que o milênio será um período real na Terra, mas não necessariamente com a duração de 1000 anos. O número 1000 é simbólico.
será um reinado mais espiritual do que político. Cristo reinará, mas estará no céu, no trono de Davi. De uma forma geral, os pós-milenistas são otimistas e acreditam que a Terra caminha para uma restauração pacífica, né? E aí tem ali aquela ilustração, né, na lição que o pastor colocou para ilustrar. Então, a vinda de Jesus, né, há 2000 anos atrás, aí esse período que a gente está vivendo, tribulação, aí vai acontecendo um período de pacificação, né? A graça de Deus a igreja vai avançando, vai pregando o evangelho, as pessoas vão se convertendo, os poderes políticos vão se rendendo ao Senhor, tudo vai ficando em paz, e aí, né, um período de 1000 anos de paz, alegria. Mas aí eu pergunto, se vai ter paz e alegria aqui nessa terra, por que Cristo então precisa vir buscar a gente e levar para outro lugar? Porque não é possível haver paz e alegria aqui nessa terra, irmãos. Essa terra foi contaminada pelo pecado. E ela, né, a menos que o Senhor, para Deus nada é impossível, se o Senhor dissesse que Ele iria restaurar, mas Ele disse, novos céus e nova terra. Né? Então não vai haver um período de paz. Vai haver cada vez mais guerra. Jesus não disse assim, ó, no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriará. Então como é que pode o próprio Senhor Jesus dizer que no fim dos tempos, como é que pode haver paz se o amor vai se esfriar? Ele diz, por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o que significa? O pecado vai se multiplicar. Então, e ele está falando do fim dos tempos, Jesus está falando do fim dos tempos. Então, como é que pode a gente acreditar que vai haver um período de paz com a multiplicação do pecado e com o esfriamento do amor? Então, aí você já vê que há uma incoerência nessa ideia. Não tem a menor possibilidade de acontecer isso, né? E aí o pastor Renatinho apresenta aqui algumas críticas a essa ideia, né? Então ele coloca aqui, na página 118 ainda. Quanto a essa interpretação, apresentam-se algumas críticas. O mundo não está ficando melhor. Bom, né? Basta você ligar a TV, o rádio, acessar qualquer jornal. Na verdade, o mundo está piorando. Nenhum estudioso de história ou da sociedade moderna afirma que a humanidade progrediu muito ao longo deste século, na luta contra a perversidade, a imoralidade que permanece no coração das pessoas. Logo, não parece que caminhamos para uma era de paz neste mundo. E aí a ideia também dos pós-milenistas é que os cristãos serão maioria no mundo, né? Os cristãos nunca serão a maioria. Jesus diz que são poucos os que acertam a porta estreita, enquanto a maioria simpatiza com o caminho largo. Jesus disse isso em Mateus 7, 13 a 14. E também afirma, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas 18, verso 8. Então veja que, né, uma olhadinha no que Jesus disse já refuta uma teoria, né, ali muitas vezes elaborada. Por que precisamos de um reino messiânico estabelecido literalmente se podemos gozar de paz na terra? Não há necessidade de Cristo levar-nos a Nova Jerusalém se podemos gozar de paz neste mundo, sem a presença real de Jesus em nosso meio. E aí um detalhe interessante é o seguinte, que no pós-milenismo, Cristo não está presente aqui. Há uma paz sem Deus. Deus reina do seu trono de glória. Ele não está presente fisicamente, como no pré-milenismo, que se acredita que Jesus está aqui em corpo, né, espírito e tudo mais. No pós-milenismo, eles se acredita na paz, mas sem a presença física de Jesus, sem a presença física de Deus. É uma ideia até um tanto quanto perigosa, como se o ser humano, por conta própria, por suas obras, por sua desenvoltura, pudesse estabelecer a paz sobre a terra, né? E aí todas as demais profecias vão noutra linha, mostrando que no fim dos tempos as coisas vão ficar cada vez piores, né? E aí nós temos, irmãos, a linha amilenista, né? Então nós tivemos ali pré, que crê na vinda de Jesus antes do milênio, pós, que crê na vinda de Jesus depois do milênio. Nós temos os amilenistas, né? Quem são os amilenistas? Página 119. Segundo esta posição, a passagem de Apocalipse descreve a presente era da igreja. O milênio está acontecendo. Desde que Jesus veio, iniciou o milênio, porque, como dissemos no início, o milênio não trata de um número específico, mas de um longo período. Então, os amilenistas, eles acreditam que, desde que Jesus veio a este mundo, como criança, né, nasceu de Maria,
E desde que ele morreu na cruz, iniciou-se o período milenar, né? A prisão de Satanás significa um período em que sua influência sobre as nações sofre grande redução, de modo que o evangelho pode ser pregado por todo o mundo. Tal visão defende que Satanás fora preso na primeira vinda de Cristo, de acordo com Mateus 12, 28 e 29. Eu vou pedir para alguns dos irmãos deixar esse texto aberto, né? Vou pedir ali, Anne, você pode deixar para mim esse texto? Mateus 12, 28 e 29, eu quero ler ele daqui a pouquinho. Mateus 12, 28 e 29. A presente era, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, portanto, é o cumprimento simbólico do milênio. Entenderam, irmãos? Então, na visão amilenista, o milênio está acontecendo, e ele acontece entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, acabou o período milenar. Portanto, é o cumprimento simbólico do milênio. Alguns amilenistas divergem dessa posição, entendendo que o milênio simbólico consiste no reinado de todos os crentes que já morreram e estão com Cristo no céu. Então, aí, dentro do amilenismo, há uma ideia de que o milênio está acontecendo para quem está com Cristo, para aqueles que já morreram em Cristo, dormem no Senhor, né? E aí tem aquela visão, porque lá no Apocalipse fala daqueles que vão julgar os povos e tudo mais, né? Para os amilenistas, os judeus, depois que rejeitaram Cristo como Messias, deixaram de ser o povo de Deus. A partir de então, a igreja tomou o lugar do Israel político, tornando-se o único povo de Deus que tem na face da terra, conforme a gente já acabou de dizer. Acreditam também que a segunda vinda de Cristo será um evento único, de acordo com Mateus 24, 27 e tantos outros textos. E quando ele voltar, o fim do mundo acontecerá com a ressurreição geral e o julgamento de todas as pessoas. Todas as pessoas. O pensamento amilenista concorda que tanto o bem quanto o mal aumentarão na terra com o reino de Deus coexistindo, paralelamente ao de Satanás. Por isso, não é possível obter uma sociedade perfeita enquanto o mundo estiver sem a consumação da redenção, né? E aí tem ali também uma figurinha que ilustra, né, essa visão muito mais fácil da gente entender, né? Jesus veio, né? O milênio está acontecendo, volta de Jesus, eternidade, né? Então, dentro da visão dos amilenistas. O pastor Renatinho, ele colocou aqui algumas críticas, duas, né, sobre essa visão, mas que depois ele mesmo, ele acaba respondendo essas críticas, né, trazendo esclarecimento. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? A prisão de Satanás, descrita em Mateus 12, 28 e 29, em Lucas 10, 18, não parece ser a mesma de Apocalipse 20. Né? Ele diz aqui, né, que Satanás foi preso e tal, né? O texto de Apocalipse diz que o anjo que desceu do céu lançou no abismo, fechou, pôs um selo, né? Se Satanás foi amarrado durante o ministério de Cristo, por que Paulo diz que a nossa luta luta não é contra carne e sangue? Como eu disse, daqui a pouco a gente já vai ver, o próprio pastor Renatinho na lição ele responde essa pergunta aqui. Como afirmar que há apenas uma ressurreição se o texto de Apocalipse cita a primeira ressurreição? O pastor Renatinho também responde essa dúvida, essa crítica aqui. Ok, então, irmãos, é muito interessante, né, a gente conhecer um pouquinho dessas interpretações. Veja bem, irmãos, não é uma heresia você acreditar no milênio literal. Não é. Não vai te levar para o inferno. Existe heresia, é aquilo que você contraria a palavra de Deus e você vai por um caminho de pecado. Agora, você, às vezes, entender um texto bíblico de uma maneira diferente, não é uma heresia. E outra, isso é uma coisa que, né, vai chegar lá para frente e tal, e a pessoa pode se convencer e dizer, nossa, eu estava errado sobre isso. Né? E tudo bem. Então, nós não precisamos, quando conversarmos com alguém que tem uma posição diferente da nossa, cuspirmos na cara dela, dizer, você está errado, e pá, né? Porque a gente vai encontrar muita gente. Os assembleanos creem de forma diferente de nós, os adventistas têm uma visão só deles, que não compactua nem com... Né, o Mondejair está balançando a cabeça ali. Os adventistas, eles têm uma visão diferente de todas as outras denominações. Eles creem num negócio difícil que eu não consigo nem explicar. Né? A maioria das igrejas tradicionais, presbiterianas, batistas, tem uma mesma linha, que é o Testemunho de Jeová, né, tem uma visão diferente. Então, a maioria das igrejas tradicionais, isso não significa que todo mundo que está nessas igrejas creiam assim, mas na grande maioria, a maioria das pessoas tem uma posição amilenista.
Essa última posição, que é o quê? Nós cremos que o milênio começou quando Cristo veio e ele estabeleceu o seu reino na terra. A igreja recebeu a autoridade para anunciar o evangelho. Satanás está preso, mas não está limitado. Isso é importante a gente dizer, né? Ele está amarrado, mas ele não está limitado. Por exemplo, se você me amarrar aqui, ó, você me amarra, mas eu continuo falando, eu continuo pensando, eu continuo tendo algumas, né, reações. Satanás ele está preso, mas ele não está limitado. E é importante que a gente compreenda isso. Então, dentro das igrejas tradicionais, presbiteriana, batista, né, a maioria das igrejas tradicionais creem no amilenismo. Isso não significa que todo mundo que está dentro dessas igrejas creem assim. E, de novo, você é livre para discordar. Você é livre para discordar, irmão. O que nós não podemos, aí baseados no nosso primeiro ponto da nossa declaração de fé, que é liberdade de consciência, é impor sobre o outro uma crença que não é a espinha dorsal da nossa igreja, que não é um ponto de salvação, né? Não é uma questão que envolve ali Cristo, os mandamentos, que, né, vai nos tirar do caminho do Senhor. Não. Então, isso, nós temos liberdade de pensar sobre isso, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar o texto bíblico aqui. Irmãos, eu não esqueci dos irmãos que ergueram a mão. Fiquem tranquilos que eu já vou dar a palavra para os irmãos ali. Então, a primeira coisa que é importante a gente ir por partes aqui, para a gente ir explicando algumas coisas, é a questão da prisão de Satanás, que é do verso 1 ao 3, que a gente acabou de ler ali, né? A prisão de Satanás. E aí, você tem em Apocalipse capítulo 9, né, João ele fala sobre isso também em Apocalipse 9. Anne, lê para mim lá o texto que eu pedi para você, Mateus 12, 28 e 29, né? Pode ler. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Isso. Veja bem, Jesus ele diz assim, ó, que estavam acusando Jesus de expulsar demônios pelo poder de Satanás, pelo poder de Beelzebu. Ele fala assim, como é que pode alguém expulsar demônios pelo poder do demônio? Ele fala assim, não, isso não é possível. Daí ele fala, eu digo que é chegado o reino dos céus. Ou seja, estou estabelecendo agora, quem está falando isso? O próprio Senhor Jesus. Estou estabelecendo o reino dos céus aqui nessa terra. Em várias pregações, Jesus não disse isso, é chegado o reino dos céus. Eu vos anuncio o reino dos céus. Então, quando Cristo veio, começou o estabelecimento do reino de Deus, a expansão do reino de Deus. Daí ele diz aqui, mas, como é que você vai invadir o reino se você não prender quem domina esse reino antes? O mundo jaz no maligno, ele diz. Quando Jesus veio, ele aprisionou Satanás, através de seu poder, através da sua morte na cruz. Por isso que ele disse, está consumado. Quando Jesus morre na cruz, a obra de redenção foi concluída. Satanás foi preso, né? Foi manietado, como o texto que a Anne leu para nós ali. De novo, não significa que ele está totalmente inofensivo, que ele não... Ele tem liberdade dada por Deus para agir e fazer algumas coisas. Né? É aquela coisa assim, você tem um cachorro na corrente, lá na sua casa, ou dentro de um canil. Ele está preso, mas ele faz coisas. Né? Ele late, ele ameaça, não é? É a mesma simbologia de Cristo. Então esse texto deixa muito claro, né? Como alguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então Jesus fala, eu estou agora assumindo esse reino. E aí, quando ele enviou os discípulos de 2 em 2 para pregar a palavra, né, acho que é Lucas 10, quando os discípulos voltam, ele diz assim, eu vi Satanás caindo. Ou seja,
Satanás perdendo terreno, Satanás perdendo espaço. Então, quando Jesus vem, é que há esse aprisionamento. Aí, irmãos, por que é simbólico isso? Como que se você aprisiona um espírito? Como é que você aprisiona um espírito? Não é mesmo? Né? A Bíblia lá em Apocalipse 9 e aqui no capítulo 20 fala que colocou Satanás num poço do abismo, tem uma tampa, tem um selo. Isso tudo é simbólico, irmãos. Né? E não tem como você aprisionar um espírito, digamos assim. Claro que para Deus nada é impossível. Né? Então aqui o pastor Renatinho diz assim, ó, a prisão de Satanás, página 120. Não há como interpretar o trecho em estudo senão de forma simbólica. Um espírito não pode ser amarrado com corrente. E ali diz que prendeu, fechou e selou. São termos que denotam a limitação do seu poder. Satanás só pode ir até onde Deus permite, de acordo com Jó 1, 12 e 2, 6. Isso significa que sua autoridade e seu poder foram restringidos. Ele não pode mais enganar as nações. A evangelização dos povos foi ordenada e Deus vai chamar o seu povo. A prisão de Satanás não significa que esteja inativo, mas limitado. Se Deus não tivesse limitado seu poder, toda a raça humana já teria perecido. Não podemos esquecer que o diabo é um ser angelical e esses seres são revestidos de poder o suficiente para destruir a humanidade. Meu irmão, você acredita mesmo que se Satanás estivesse totalmente livre, você e eu estaríamos aqui? Claro que Deus é poderoso para nos proteger, para nos guardar, a graça de Deus, mas Satanás, irmãos, quando ele tem uma única brecha, uma permissão de Deus para atacar, ele não vai, aquilo que eu tenho repetido, ele não vem para colocar um punhado de terra na nossa porta, fazer um livro cair, balançar a nossa casa, fazer a gente ter medo. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então, é preciso que a gente compreenda isso, irmãos. Se Satanás estivesse livre e solto para fazer o que ele tem vontade de fazer, esse mundo já estava em chamas. Esse mundo já estava em chamas. Mas é a graça de Deus, e Satanás só vai até onde a corrente dele permite que ele vá. Ele não está limitado, mas ele está preso. Agora, a Bíblia diz que vai chegar no fim dos tempos, um tempo que ele vai ser solto. Agora você imagina um cachorro que é solto, que vai ser solto no fim dos tempos. O estrago que vai ser feito. Né? Que Deus tenha misericórdia. Aí tem a questão dos 1000 anos. Ocorre 6 vezes no capítulo e em nenhum outro lugar. Falamos já aqui sobre isso. Né? Em toda a doutrina escatológica do Novo Testamento, em seu discurso escatológico. Jesus nada diz acerca de um reino de 1000 anos com os santos sobre a terra. Em suas respectivas epístolas, Paulo e Pedro não fazem nenhuma menção de um reino interino milenar de Cristo na terra. Em 1 Tessalonicenses 4,17, Paulo afirma, estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, um reinado literal de apenas 1000 anos com Jesus não combina com a visão escatológica da Bíblia. Então, né, é só ver o que Paulo e os outros, e próprio Cristo fala. Aí, um dos pontos mais discutidos, que eu vejo às vezes os irmãos, né, discutindo esse ponto, a primeira ressurreição. Né? Bem-aventurado aquele que não tem parte na segunda ressurreição. A primeira ressurreição refere-se ao fato de que os salvos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso endossa o que Paulo disse aos Tessalonicenses. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente a eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Portanto, não há 2 ressurreições, mas uma única, tanto para os salvos como para os que serão condenados. A diferença é que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os salvos que estiverem vivos serão arrebatados juntamente dos salvos ressuscitados. Né? Então, é isso que o texto está dizendo lá. Né? Daí Satanás é solto e derrotado, do verso 7 ao verso 10. Após ser solto, Satanás procura unir forças com as nações, Gog e Magog. São nomes bíblicos para as nações que rebelam contra Deus. A gente já vem estudando sobre isso, né? A batalha do Armagedon, toda essa questão. Sendo hostis a seu povo. Em Ezequiel 38, Gog é o príncipe da terra, Magog vindo do norte nos últimos dias para lutar com o povo de Deus. No Apocalipse, as 2 palavras representam as nações hostis.
Notemos que o texto diz que Satanás sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Ele já não conta mais com a besta e o falso profeta para oprimir os moradores da terra. Então, passa a seduzir as nações a fim de encontrar aliados para opor-se a Deus. Isso combina muito bem com os dias em que vivemos, pois o diabo já não usa mais a opressão como arma, mas a sedução. Mesmo que ele consiga muitos aliados, como a areia do mar, sua derrota será certa e instantânea. E aí o juízo de Deus, esse trecho, do verso 11 ao 15, do capítulo endossa o julgamento descrito por Jesus em Mateus 25, 31. E aí o pastor Renatinho faz um paralelo muito interessante aqui. Então vamos olhar ali aquele quadro? Acho que isso. Pode projetar para nós esse quadro ali, Tati. Em Mateus 25, Jesus assenta-se no trono para julgar. Irmãos, é importante que a gente entenda que quando a Bíblia fala de trono, não é na terra. Trono é no céu. Jesus não vai colocar um trono aqui, e daí vai acontecer, agora todo mundo entra no ônibus aqui, vamos... Não, irmãos, isso aqui já está acontecendo na glória. O trono é no céu, entendeu? Por quê? De novo, 1 Tessalonicenses, o arrebatamento vai acontecer, o encontro com Cristo não vai acontecer no chão, vai acontecer nos ares, vai acontecer nas nuvens. Então esse trono do Senhor, ele é nos ares, no céu. E Apocalipse 20, João vê um trono branco e Jesus assentado nele. Então, Jesus e João estão falando a mesma coisa. Todas as nações são reunidas na presença de Jesus para o julgamento. Verso 32, lá de Mateus 25. João vê todos os mortos, grandes e pequenos, diante do trono para serem julgados. Jesus julga os homens por todas as suas obras. Cada um foi julgado segundo as suas obras. Está lá o nome, o que foi feito, parábola dos talentos, contadas por Jesus, como cada um lidou com a vida que recebeu, com o presente da salvação que recebeu. E aqui, irmãos, é importante que a gente ressalte essas obras. Aqui nós não somos salvos por obras, mas a partir do momento que nós somos salvos em Cristo, nós temos uma missão, nós temos que zelar, nós temos um propósito. Os ímpios são lançados para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 41, de Mateus 25. E os condenados foram lançados dentro do lago de fogo, versículo 15. Então, quando você lê Apocalipse 20, comparando com Mateus 25, fica bastante claro que tudo isso se dá de uma única vez, e não como a gente está aqui colocando, dentro dessas linhas teológicas, acontecendo aos poucos. Então vamos, eu só quero, antes de dar a palavra para os irmãos, Mateus 25, verso 31 em diante. Eu vou pedir para os irmãos abrirem comigo. Mateus 25, 31, diz assim: Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ora, o trono da sua glória não pode ser aqui. Essa terra corrompida, cheia de pecado. Todas as nações serão reunidas à sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, lhe demos de comer, com sede, lhe demos de beber? Quando foi que vimos o Senhor forasteiro e lhe hospedamos, ou nu e vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhe dirá: em verdade lhes digo que sempre que fizeram a um destes meus pequeninos, irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso vocês não foram me ver. E eles me perguntaram: quando foi? E aí ele vai dizer, em verdade lhe digo, sempre que deixaram de fazer a um destes meus pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Irmãos, eu quero destacar ainda, antes de dar a palavra para os irmãos, Jesus não fala assim,
vocês vão para a morte eterna. Vocês vão para o castigo eterno. Já imaginou um castigo que não tem fim? Castigo já é ruim por ser castigo. Agora um castigo que nunca acaba. E é isso que as pessoas pensam no aniquilanismo, né? Tem gente que pensa que quando Cristo voltar, os salvos vão para o céu, morar em cima das nuvens, igual aquela novela Viagem lá, que prestou um desserviço, né? Tocar harpa, uma vida monótona e sem graça. Daí a pessoa fala assim, mas daí eu vou morrer mesmo? Não, meu irmão, você não está entendendo, você não vai morrer. Porque se você e eu fôssemos aniquilados por Deus, ainda que sofrêssemos por um tempo e depois fôssemos aniquilados, mas não vai ser assim. Vai ser um tormento eterno, um castigo eterno. E é isso que nós temos que alertar as pessoas, de que elas estão caminhando em direção a esse castigo eterno, que elas precisam se arrepender dos seus pecados, para que elas não caiam nesse lago de fogo, nas garras, né, do inimigo, e ali sejam atormentadas para sempre. Porque foi isso que Jesus disse. Bom, irmãos, então resumindo aqui a nossa lição de hoje, antes de passar para os irmãos fazerem suas contribuições. Né? Nós temos essas correntes, pré-milenismo, que crê na vinda de Jesus antes do milênio. Jesus vem, estabelece seu reino milenar aqui nessa terra. Israel é restaurado, o povo de Israel, parará, no dia que a gente explicou. Pós-milenismo, um reino de paz, depois da vinda de Jesus. Amilenismo, o milênio está acontecendo, né? E aí então Cristo volta. Então, irmãos, nós não precisamos abraçar nenhuma dessas linhas. Nós ficamos com a Bíblia, né? Nós ficamos com a Bíblia. O que nós precisamos entender? As coisas estão acontecendo. Os sinais da volta de Jesus estão aí todo dia. Todo dia. Os sinais da volta de Jesus, do seu retorno, estão aí. E eles se aproximam cada dia mais. Nós devemos nos preparar para essa volta, né? Tem um pregador escocês que ele dizia o seguinte: se amanhã eu morrer, eu estarei com Cristo. Mas se eu não morrer, Cristo estará comigo. Nós devemos caminhar assim. Se eu morrer amanhã, eu estou em paz, porque eu estarei com Cristo. Eu tenho que viver uma vida preparando-me para estar com Cristo. Mas se eu não morrer amanhã, eu tenho que ter a certeza e cuidar da minha vida, do meu templo, de tal forma que eu saiba que Cristo estará comigo aqui nessa terra enquanto eu aqui estiver, até a sua volta. E aí pode vir tribulação, pode vir o tempo que for, o Senhor nos dará graça e nos dará força para suportarmos. Então vamos na ordem ali. Quem pediu a palavra aqui primeiro foi a irmã Ana, depois foi o presbítero Jonas e aí por último lá o irmão Moisés. Eu desconfiava. Então tá bom, por isso que eu fiz questão da gente ir por partes ali, né, para justamente a gente poder já ir tirando as dúvidas. Irmão Jonas lá então, Elô, pode levar o microfone para ele lá. Depois o irmão Moisés. O meu problema está aqui. Bem-aventurado aqueles, bem-aventurados e santos que têm parte na primeira ressurreição. Se está falando primeira, porque tem duas. Senão era na ressurreição. Você tem duas. Nós, voltando um pouco atrás, não podemos ignorar, passar por cima. 19. Paulo diz que, lá em Tessalonicenses, que o irmão leu, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeira ressurreição. E nós, os salvos, subiremos com Cristo. E aí ele cita esse texto de Apocalipse 19, onde nós vemos o homem no cavalo branco, que é Cristo, com o seu exército, prendendo a besta e o falso profeta, lançando no lago de fogo, e diz no verso 21, e os demais foram mortos com a espada que sai da sua boca. Então vemos ali a volta de Cristo. Nós sabemos que Cristo só veio uma vez. A volta de Cristo, Paulo citando em Tessalonicenses, ele vem aqui, e ele diz que os demais não viveram, foram mortos
com a espada da sua boca, e que as aves se fartaram da carne de todos, sem distinção. Aí vemos no 20, aliás, Satanás sendo preso, um anjo levê, Satanás prendendo o diabo. Sabe que o diabo é um espírito, o espírito não se prende, como o pastor já citou. Então, como eu entendo isso aqui? Nós vimos lá que na ressurreição, os salvos subiram e os outros demais foram mortos com a espada que sai da boca de Deus, com a palavra de Deus. E vemos o julgamento na frente, que se senta do verso 3 até o verso 4. No fim do verso 4 diz: e os que não receberam o sinal da besta, vemos que então está na nossa época agora, né, o sinal da besta, e viveram com Cristo 1000 anos. No verso 5 diz: mas os outros não reviveram. Não reviveram. Então estão vendo que não tinha ninguém vivo. Ninguém vivo, até que acontecesse a primeira ressurreição. Então, da volta de Cristo até a primeira ressurreição, ali que se deu a primeira ressurreição, ninguém estava vivo. Satanás está preso por quê? Porque não tem ninguém para ele atentar. Possivelmente até os próprios anjos decaídos estão limitados. Satanás está sozinho no mundo, sem ter ninguém. Dá-se a primeira ressurreição, passa-se o milênio, dá-se a primeira ressurreição. Então nós vemos que o Satanás sai enganar de Gog a Magog, e reúne como areia e vem cobrindo a terra para sitiar a cidade santa. Desce fogo do céu e consome. Quem que o Satanás então saiu enganar, se todos estavam mortos? Lá na presença de Cristo, morreram tudo com a espada dessa boca. Aqui em 21:5 diz que permaneceram mortos, até que se desse a primeira ressurreição, que é o milênio com Cristo. Nós vimos lá em 19, que bem-aventurados os que são convidados para a ceia do Cordeiro, que eu entendo que essa ceia do Cordeiro é o milênio com Cristo, é o sábado, o 7º dia com Cristo no céu, o descanso no céu com Cristo. Então desce daí, João vê em 21, que desce a nova Jerusalém do céu. Então vejo aqui. Então, o Satanás sendo preso, ocorrendo circunstância, porque não tem ninguém para ele atentar, porque estão todos mortos. Nós vimos 2 textos, nós não podemos ignorar os 2 textos. Nós temos que ignorar, sim, essas falácias de interpretação. Mas os textos com contexto, nós temos que juntar eles. Temos que juntar texto com contexto, porque senão eu vou pular esses 2 textos aqui. Vou pular esses 2 textos. Assim como Paulo teve uma visão de Cristo, João também teve uma visão de Cristo. João também recebeu o Apocalipse de Cristo. Então, nós não podemos ignorar aquilo que João recebeu de Cristo. E ele escreveu, porque ele teve uma revelação do que ele estava escrevendo. Nós que queremos, então, nós não podemos tirar dos contextos. Nós temos que juntar os contextos. Então, aqui depois vemos o juízo, abre-se um livro e abre-se outro livro, e abre-se o livro da vida. Eu vejo aqui, por exemplo, o julgamento de Israel, o julgamento da época de Cristo, e o livro da vida, por exemplo, está um contexto de todos os salvos. No verso último do Apocalipse, diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, junto com Satanás e seus anjos. Então eu vejo esse contexto, que aqui para mim existe 2 ressurreições. Está nítido, porque se não existisse 2 ressurreições, não citava-se a primeira. Se cita a primeira porque tem a segunda. Senão se estava só na ressurreição, né? Então veja que é uma visão, nós não podemos ignorar o livro do Apocalipse. Lógico que tem Jesus falou muito no contexto, lá tem muita coisa que Jesus falou lá. Por exemplo, o seio de Abraão era uma ideologia do povo hebreu, do povo judeu, não que é uma coisa que não existe. O inferno lá, um passando do inferno para o céu e descendo para o inferno, né? E por exemplo, quando em Apocalipse diz: ai da terra, porque o diabo desceu até vós, está irado, porque pouco tempo lhe resta. Então o diabo está irado, ele está atacando para cá e para lá. Mas nós temos o Espírito Santo, que
E quando nós damos ouvido ao Espírito Santo, que ele transforma a nossa vida, aí sim nós temos a proteção de Deus. Porque aquele que está na mão de Deus, aquele que entregou sua vida para Cristo, aquele que tem o Espírito Santo, diz a palavra de Deus que o maligno não lhe toca. Então, por isso que nós temos que se basear autenticamente na palavra de Deus. Jesus também contou a parábola daquele que quando o homem se converte, aquele espírito do diabo sai dele, mas ele fica vagando por aí. Se ele achar a casa vazia, ele volta e traz consigo 7 demônios e o estado daquele homem fica pior. Então, são vários textos na Bíblia que a gente tem que analisar. Então, eu olhando aqui para o Apocalipse, eu juntando esses textos, então eu chego a essa conclusão. Muito bom. Tranquilo, irmão Jonas. Sua posição, seu pensamento, não tem nada de errado, está certo. Né? É sua posição, nós não discordamos. Irmão Moisés. Nessa parte que Satanás está preso, eu vejo assim, aqui no capítulo de Tiago, no 7, diz assim, ó, portanto, sujeitai-se a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, aquele que é de Deus, o diabo não toca. Então, quando Jesus disse assim, ó, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, né? Então, os que são de Deus, os que são escolhidos, selados, ungidos, né? Deus não toca. Então, praticamente o diabo está preso. Ele não pode tocar em mim. Mas desde o momento que eu desobedeço a Deus, eu soltei ele para ele fazer o que ele quiser comigo. Exato. Né? Por isso que nós somos o templo do Espírito Santo. Né? Se é que ele habita em vós, né? Como diz a palavra. Amém. Muito bom. Pastor Francisco Aquilo, muito bom. Exatamente, irmão Moisés. Né? Ele tem autoridade sobre nós devido à nossa desobediência, fora da cerca de proteção que Deus levanta ao nosso redor. Fala, pastor. Bom, irmãos, eu vejo assim, para não ficar muito assim, pensamento para lá e para cá, né? Ó, o profeta Daniel já falou aqui no capítulo 12, né? Veja bem, capítulo 12, verso 2, diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. É quase idêntico ao que a querida irmã aqui leu, né? Lá em João, né? Uns ressuscitarão para a vida e outros para desprezo eterno, né? Bom, o que eu vejo assim, irmãos, o importante é nós saber que tanto faz, o privilégio está para os salvos, né? Que vão ressuscitar primeiro, vão encontrar com o Senhor, tal, vão ser chamados pelo Senhor. Eu quero estar nesse povo. E daí os outros também vão ver, né? Só que vão ressuscitar também, seja na primeira ou seja na segunda ressurreição, né? Que acho que não tem a segunda, né? E eu vejo assim, vão ressuscitar também no intervalo, como o pastor já citou aí, né? No mesmo intervalo ali, né? Não sei se eles vão suportar o esplendor de Cristo, mas certamente eles vão ver com os próprios olhos dele, todo olho verá. Então eu creio assim, haverá a ressurreição para os dois, para os salvos, para os perdidos, uns para receber a glória e outros para receber o desprezo. Em toda a Bíblia fica claro que o dia do julgamento para o ímpio, para o salvo, é um único dia. Jesus deixou isso claro, Daniel deixa isso claro, né? No último dia, né, o Senhor ressuscitará no último dia. Então, né, isso tá claro, né? E aí quando a gente, eu gosto muito de uma ilustração que diz assim:
quem apenas nasce biologicamente, eu nasci, vai morrer 2 vezes, né? Vai morrer 2 vezes. Não necessariamente vai morrer a segunda vez, mas vai ser atormentado, né? Porque eu vou morrer um dia eu vou morrer, e eu vou aguardar o julgamento. No dia que eu for ressuscitado, o texto está dizendo ali, minhas obras serão julgadas, e aí eu vou ser julgado pelo Senhor, e vou, né, para o tormento ali, né, e tal. É um tipo de morte, é uma segunda morte, é uma morte em vida, né? Que vida que tem ali nesse castigo eterno? Não tem mais vida ali, não tem mais nada que eu possa fazer a não ser sofrer. Então é uma morte, é uma segunda morte. Então quem nasce uma única vez, biologicamente, morre 2. Agora, quem nasce 2 vezes, morre uma vez só. Está entendendo? Tem uma ressurreição só. Por quê? Porque ele nasce de seu pai e de sua mãe, e um dia ele nasce em Cristo. Ele recebe uma nova vida em Cristo. Ele vai morre uma vez. Nós morremos aqui neste mundo. Todos nós vamos passar por essa morte, a menos que Cristo volte hoje e nós estejamos em vida. Mas, quando Cristo nos ressuscitar, nessa primeira ressurreição, nós seremos levados para a glória. Então, quem apenas nasce nesse mundo, morre 2 vezes. Mas quem nasce 2 vezes, morre uma vez só, né? Então, como disse o pastor, o que é mais importante nós lembrarmos, né, irmãos? Aonde que nós vamos estar? De que lado que nós vamos estar? Vinde benditos de meu Pai, possuam por herança o reino de Deus. É isso, irmãos, isso é o mais importante. O restante é o restante. Está entendendo? E não, esse é o ponto principal. E eu quero estar lá com você, meu irmão. E que não haja nada que nos divida, que, né, crie uma cisão e tal. Porque esse é o grande problema. A gente às vezes começa, mas eu não, irmão, vinde benditos de meu Pai. Eu quero fazer parte desse povo, né, dos selados, dos salvos em Cristo. Eu quero aguardar a vinda do Senhor, né? É igual aquela discussão, o pessoal discute, né, dos que estão mortos em Cristo, estão com o Senhor, reinando com o Senhor, vivo, né, lá, as suas almas estão atentas ao que está acontecendo, ou dormem no Senhor? Eu digo, olha, gente, isso aí é uma discussão tão desnecessária, porque estar com o Senhor é o mais importante. Como eu estou, como eu estarei, eu estou com o Senhor, e aí eu confio na graça e na guarda dEle, na misericórdia dEle. Então, esses pormenores nossos, assim, a gente pode discordar, né? Mas a gente tem que lembrar do essencial. O essencial é estarmos para sempre com Cristo, estarmos na Canaã celestial, com o Senhor, principalmente, né? Porque eu tenho ouvido muito, irmãos, assim, e esse é um cuidado que a gente tem que ter, é claro, irmãos, que nós vamos reencontrar pessoas amadas lá. Nós vamos reencontrar pessoas amadas no céu. Pessoas que dormem no Senhor hoje e que um dia, quando Cristo vier, nós vamos reencontrar essas pessoas. Mas nosso maior objetivo de estar na glória precisa ser um encontro com Cristo. Nós precisamos orar sobre isso. Porque, às vezes, nosso maior objetivo é, por exemplo, eu creio que eu vou reencontrar minha mãe. Minha mãe dorme no Senhor. Vou reencontrar irmãos amados dessa igreja que hoje dormem no Senhor. Mas o meu maior objetivo tem que ser abraçar o meu mestre. Estar com o meu mestre. Rapidinho ali, a irmã Ana, daí a gente vai encerrar então, porque nós temos o nosso momento de oração para fazer. Isso. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, e todo aquele que se achar escrito no livro. Então, a importância do contexto tudo é que o nosso nome esteja lá escrito no livro. Perfeito. Né? Amém. Porque só teremos força quando Cristo realmente caminhar conosco
e o nosso nome e o selo estiverem em nós. Amém. E o nosso nome no livro da vida. Amém. Que assim seja em nome de Jesus. Nas regiões celestiais. Regiões celestiais. Já estamos, né? Não é que estaremos, já estamos, né? Já estamos. Glória a Deus. Como a gente tem feito aqui todos os sábados pela manhã, nós temos separado um tempo para oração, especialmente pelos nossos familiares, amigos, pessoas que amamos e que se encontram afastadas do caminho do Senhor ou que, né, estão frios na fé, como a gente tem estudado especialmente o livro de Apocalipse. E temos visto, né, irmãos, que só há dois caminhos, salvação e perdição. Então, é nosso dever orar pela vida dessas pessoas, orar para que o Senhor nos use, para que sejamos, de alguma maneira, instrumento na vida dessas pessoas também. Então, a gente tem feito isso. Então, nesse momento, nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar. Vamos orar aí em 5 minutos, né, pela vida das pessoas que amamos, clamando a Deus, a misericórdia de Deus sobre a vida dos nossos familiares, nossos amigos, irmãos. Então, traga à memória o nome dessas pessoas, coloque diante do Senhor, peça ao Senhor pela sua família, pelos seus familiares. Essa é uma oração de salvação, né? Que o Senhor traga salvação sobre os perdidos.
Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós agradecemos, ó Deus querido, pelo teu amor e misericórdia. Nós queremos colocar nossas vidas diante do teu altar e de toda a nossa família, filhos, pais, cônjuge, irmãos, tios, sobrinhos, vizinhos, pessoas que amamos, ó Deus querido, que talvez por falha nossa estão afastados do caminho do Senhor, ou talvez por dureza de coração deles mesmos. Seja como for, nesta manhã nós oramos e colocamos a vida de cada um diante do Senhor, pedindo, Senhor Deus, a tua misericórdia. E nós queremos nos colocar, Senhor Deus, na tua presença, como disse Isaías: eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, ó Deus. Não permita que nós venhamos a nos calar quando o Senhor nos der a oportunidade de ministrar na vida dessas pessoas, mas que o Senhor nos dê sabedoria de como falar, o que falar. Ó Deus querido, que o Senhor nos dê ousadia também, Senhor Deus. Tira todo medo, toda vergonha, Senhor Deus. Tem misericórdia. Senhor, eu quero orar por todos os candidatos ao batismo dessa igreja. O Senhor conhece o coração de cada um deles. Nosso dever é semear a semente, mas cremos que o teu Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Pai, que o Senhor continue completando a boa obra que o Senhor começou na vida de cada um deles. Oramos por cada um, Senhor. Oramos por cada família que congrega nessa igreja também. Que possa haver compreensão, Pai, da dimensão, do que significa ser um filho, uma filha tua, Senhor Deus. De o que significa viver o Evangelho nessa terra, do chamado, do propósito, de tudo aquilo que o Senhor tem colocado para nós. Oramos pelos cursos que têm sido ministrados aqui nessa igreja, pelo Homem ao Máximo, pelo curso de finanças, pelas classes das crianças, ó Deus querido, pelo coral, pelo ministério de louvor, pela recepção, pela diaconia. Pai, oramos por cada departamento, Pai, pedindo que o Senhor consagre, abençoe e que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Que essa cidade, Senhor Deus, se renda aos teus pés e que nós não venhamos apenas a nos orgulhar de um número grande de pessoas convertidas, mas que possamos amar cada uma delas, nos preocupar com cada uma delas e que esse lugar seja um lugar realmente de transformação, de mudança de vida. Pai, que o Senhor use cada pregador, cada professor e que tudo seja para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém.